caso daquele acidente gravíssimo envolvendo um carro de luxo, uma Porsche. O motorista que dirigia a Porsche matou um motorista de aplicativo em São Paulo. Isso aconteceu na madrugada de domingo. Ele ficou mais de 30 horas foragido e se apresentou à polícia. Só que ele não ficou preso. Se apresentou, deu ali o seu depoimento. A Justiça de São Paulo, a polícia até pediu a prisão temporária dele, mas a Justiça negou o pedido de prisão de Fernando Sastre Filho, que foi liberado, saiu pela porta da frente depois de prestar depoimento. O motorista da Porsche foi indiciado por 3 crimes: homicídio doloso, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga do local do acidente. Arnaldo, de 52 anos, na última corrida, felizmente, inclusive, ele estava sem passageiro, porque se tivesse com passageiro, seria mais uma vítima desse gravíssimo acidente, já retornando para casa na madrugada, ali no final, já início do domingo de Páscoa, para quem sabe encontrar a família, os 3 filhos, um deles, né, falando com a reportagem, falando desse senso de injustiça, de querer a justiça. Ontem, finalmente, depois de mais de 30 horas, o motorista da Porsche, que vinha em altíssima velocidade, os radares ali são de o limite de 50 km por hora, visivelmente ele estava muito acima dessa velocidade. A perícia ainda vai levar um tempo para constatar a exata velocidade que estava esse motorista, e o motorista, depois de 30 horas, mais de 30 horas foragido, se apresentou à polícia, falou ali, disse que não ingeriu bebida alcoólica. Agora não dá para saber, porque ele perdeu-se o tempo de validade do teste ali do bafômetro, né? As horas que ainda poderiam comprovar foram consumidas pelo período em que ele não se apresentou à polícia. E aí tem aquela questão, né, o detalhe: quando o acidente aconteceu, ele teve um ferimento na boca. A mãe dele chegou muito rapidamente. Os policiais ali envolvidos na ocorrência, sem saber ali de como tudo tinha acontecido, avaliaram que ele também poderia ser uma vítima desse acidente e liberaram a mãe para socorrê-lo a um hospital. Ela falou que levaria ele a um hospital da zona sul de São Paulo. Falou, vou para tal hospital. Eles liberaram, afinal era um ferimento leve, e aí depois, né, para que ele fizesse o teste do bafômetro, eles foram até o hospital, quando se deram conta de que ele sequer tinha dado entrada no hospital, não tinha tido nenhum registro da passagem dele pelo hospital. Enfim, a acompanhar as novidades desse caso, a gente vai entender um pouco mais. Conversando agora, a gente vai fazer contato com o advogado criminalista para entender exatamente. Agora sim, doutor Fernando Vidiano com a gente aqui para entender. Será, doutor, bom dia para o senhor, que a Justiça negou o pedido de prisão temporária, uma vez que a polícia já indiciou esse motorista por 3 crimes, entre eles homicídio doloso, quando há intenção de matar. Bom dia a todos. É importante destacar alguns pontos aí nesse caso específico. Segundo consta, aí haverá inclusive uma investigação, né, pela Corregedoria da Polícia Militar, pelo fato de ter liberado esse motorista sem que houvesse aí a realização do bafômetro. Ainda no decorrer das investigações vai ser necessário também que seja trazido aos autos aí se eventualmente ele deu entrada no hospital e por qual motivo ele deu entrada, qual foi o seu diagnóstico, né, para que possa se esclarecer eventualmente aí se tem alguma questão a mais que não foi trazido para que nós pudéssemos saber. Agora, doutor, ele indiciado por homicídio doloso, ainda que não tenha se constatado o uso de bebida alcoólica ou não, o que a polícia considerou? Que ele usou o carro dele como uma potencial arma no trânsito? Ah, sim. Ele assumiu o risco de produzir, né? A gente, no direito, a gente fala isso de dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de produzir o evento morte. Nós sabemos que é uma via com velocidade máxima de 50 km por hora, e pelas imagens é possível notar que provavelmente aí, né, sem fazer algum juízo de valor, estava muito acima do dobro da velocidade, né? E com isso ele assumiu o risco de produzir o evento morte, né? Então, por isso, provavelmente aí o delegado deve indiciá-lo
né, como homicídio doloso, né, com dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de produzir o evento morte, e para que ele possa ser, eventualmente, aí, ser levado ao tribunal do júri. A gente vê que é um rapaz jovem de 24 anos que saiu com um amigo, voltava para casa e esse acidente aconteceu, né? Infelizmente terminou com a morte de um trabalhador, alguém que estava trabalhando ali como motorista de aplicativo, que agora deixa 3 filhos e uma neta, inclusive um dos filhos, uma menina de apenas 12, 13 anos. De certa forma, doutor, com esse acidente resultando na morte de uma pessoa, o que pode acontecer ao motorista da Porsche? Sendo réu primário, o senhor acredita que ele pode ficar preso por essa morte que ele provocou? Bom, o que é possível acontecer vai ser o enrolar das investigações, né? O fato é, ele pode sim vir a ser condenado, né, por homicídio doloso com dolo eventual, né, podendo a pena dele chegar aí até 20 anos. Nós temos também no mesmo sentido, como daquele da ciclista que acabou sendo atropelada e o motorista vai a júri também, então eu acredito que esse caso vai seguir a mesma linha, né? Então ele pode sim vir a ser preso e pode sofrer uma pena aí de até 20 anos. Doutor, hoje, não apenas usando drogas ou ingerindo bebidas alcoólicas, as pessoas podem ser indiciadas e serem enquadradas em crimes muito graves se provocarem um acidente com resultado morte? Sim, pelo fato da condução em altíssima velocidade, né, pelo menoscabo pela vida alheia, podendo ainda colocar a vida de terceiros em risco, não só, infelizmente, aí do caso do motorista que infelizmente veio a falecer, mas das demais pessoas que estão ao seu redor. Então, pela altíssima velocidade, pelo menoscabo pela vítima, ele sim pode ser, indiferentemente de ter consumido bebida alcoólica ou não. Agora, doutor, cabe alguma punição ou alguma investigação a respeito dos policiais que permitiram que esse motorista, o motorista da Porsche, fosse socorrido num primeiro momento pela própria mãe, sem fazer o teste do bafômetro, algo que seria importantíssimo nessa investigação? Sim. Já temos, inclusive, investigação da Corregedoria da Polícia para que se apure o motivo que esses policiais autorizaram que ele fosse socorrido e quais são as circunstâncias, se havia realmente a necessidade que ele fosse socorrido. Haja vista aí que pelas imagens, quando ele chega na delegacia, não há qualquer tipo de ferimento aparente. Então isso vai ser investigado se ele deu entrada, por qual motivo deu, com a alta hospitalar ou não, para que se apure aí a conduta dos policiais, que obviamente não deveriam ter autorizado que ele deixasse o local do acidente sem que fossem tomadas as devidas, ou seja, com o teste do bafômetro, e verificar eventualmente se não houve fuga, o que aconteceu ali naquele momento. Então esses policiais vão sim precisar explicar perante a Corregedoria. Tá bom. Doutor Fernando, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Manhã Band News sobre esse caso que vem chocando pela violência e, infelizmente, pela morte desse trabalhador de 52 anos. Eu que agradeço a disposição.